capítulo 25. Nós estamos lendo esse versículo, ou esses textos já há tempo, mas hoje nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 de Êxodo, capítulo 25. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. A versão que tenho, mais tradicional, usa a palavra voluntariamente e diz assim: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta. Amém. Semana anterior eu estive convosco falando sobre a jornada de Moisés em conduzir o povo ao encontro do Altíssimo até chegar no deserto. Nós chegamos ao encontro de Israel com Deus no Sinai e vos pude mostrar a distância que o povo estava do Eterno, a tal ponto que o abandonou no altar e fugiram dele, e deixaram Deus só na montanha, mesmo sendo eles ingratos, mesmo sendo eles murmuradores, maledicentes, desejando o Egito do que a terra prometida. Ainda assim Deus desce com toda a sua glória, seu favor, sua misericórdia, os protege do brilho de sua glória. Entretanto, mesmo fazendo tudo isso, Israel preferiu o deixar, e ele ficou como que só. E diante desta cena tão dramática, Deus disse a Moisés: pode dizer para essa gente que eu não vou fazer mal a eles. Eles podem se aproximar de mim, eu quero relacionar-me com eles. E Moisés transmitiu isso ao povo. Mas não obstante a fala de Deus e ao testemunho de Moisés, o povo ainda assim fugiu do Senhor e não quis estar perto dele, e preferiram ouvir a voz de Moisés do que ouvir a voz de Deus. Embora eles acreditavam que Moisés iria transmitir fielmente aquilo que Deus lhe falara. Mas se eu pudesse escolher entre ouvir a voz de Deus e ouvir a voz de um líder, eu preferiria ouvir audivelmente a voz de Deus, embora sei reconhecer que devo estar debaixo de liderança, de pastorado, de autoridade. Mas se pudesse, se fosse nesse período em que agora Deus diz a eles: olha gente, vocês me ouvirão tanto quanto Moisés me ouve, seria um privilégio extraordinário. Então, aprove Deus que Moisés continuasse liderando o povo, mas o nível de relacionamento de Deus com o povo dificultou. Afinal, as pessoas o deixaram. E Deus poderia tê-los deixado de maneira breve. Deus poderia ter dito: eu não vou estar com vocês, não vou caminhar com vocês, não quero. Ele bem que disse isso, seu coração se irritou de tal maneira, e era normal, era natural que Deus fizesse isso. Afinal de contas, quem vai ser desprezado a tal ponto e vai suportar tal afronta, sendo o Senhor de tudo e governo de tudo? E aqueles a quem precisa o rejeita, e este agora ainda tem que se submeter à rejeição e aguentar toda aquela rejeição como se nada houvesse acontecido, e ainda assim conduzir o povo à terra prometida com um amor extraordinário. Percebam que Deus chama, portanto, Moisés ao monte, e lá ele permanece 40 dias e 40 noites com o Senhor. Um período de jejum extraordinário, extremamente anormal. Afinal de contas, nenhum ser humano consegue ficar sem alimento durante tanto tempo consecutivo, somado à água. Ele pode até aguentar ficar sem alimento, como Jesus o fez, como outros o fizeram, mas sem a água é impossível. O corpo desfalece em 3 dias, então vem a morte. Perceba que para que Moisés tivesse esse tempo todo com o Eterno, é um milagre. Deus o sustentou, Deus o manteve vivo,
A glória do Eterno faz com que tudo aquilo que tem probabilidade de morrer, viva. Assim como a glória do Eterno faz com que tudo aquilo que tem probabilidade pecaminosa de morrer, morra. Perceba que Deus o sustenta e dá a ele o privilégio de ele perscrutar e avançar profundamente a grandeza de Deus. O Pai permite que Moisés tenha acesso ao seu coração e dá a ele todo o escopo de sua lei, de sua vontade. E o que Deus faz com Moisés? Deus entende agora que o povo, olha onde chega a misericórdia do Eterno. Os tira do Egito com braço forte, como ele mesmo diz, asas de águia. Os guarda de todo mal, livra de todo mal. É tão poderoso que nenhuma enfermidade havia nos israelitas. Quando as pragas vieram sobre o Egito, elas caíam exatamente no limite de termo de Gósen e as outras terras. Na terra onde estava um israelita, não caía sequer uma praga. Então Deus os guardou em tudo. Tinha trevas no Egito, mas na terra dos israelitas tinha sol. Imagine, tinha escuridão para os outros e luz para alguns, seca para outros, e para os israelitas chuva abundante. Note que ele o guardou e agora o traz para propor um relacionamento. A ideia de Deus era dizer a Israel: Israel, vocês podem se relacionar comigo do mesmo jeito que Abraão se relacionava. Eu os tirei da terra do Egito para vocês serem o meu povo, minha propriedade, o meu reino sacerdotal. Isto é, a minha ideia, Israel, é que onde vocês estiverem, eu vou estar, e onde eu estiver, vocês estarão. A ideia de Deus era dizer a eles: eu quero encher vocês de tal maneira que o mundo, ao olhar para vocês, me vejam. A ideia de Deus era que todo Israel redundasse a sua glória e pudessem eles ter um relacionamento com Deus tal qual os patriarcas tiveram. E esse relacionamento proposto por Deus começou com Deus fazendo, Deus oferecendo, Deus dando, como tudo que Ele faz, tudo que Ele propõe a nós, antes Ele dá. Ele nunca, nunca, nunca vai te exigir alguma coisa que antes Ele não tenha te dado. Ele só te pede a prestação de contas de um dom ou de alguma coisa, porque Ele já te deu o resultado destas coisas. Então, Ele havia dado a Israel toda a abundância de sua graça. E estes, quando têm a oportunidade de sentar com Deus, de falar com Deus, de ouvir a Deus, e Deus ouvi-los num tete-a-tete, numa voz, eles simplesmente fugiram. Percebam que tudo o que Deus queria era se relacionar. Tudo o que Deus queria era que Israel mantivesse debaixo da graça. Mas o orgulho, a prepotência, já distanciou Deus quando disse: nós somos capazes de fazer tudo que tu quer. E quando Deus desce, então eles decidem que não querem esse nível de intimidade. E Deus poderia ter ido embora, concorda? Poderia ter largado tudo. Ele deixou o seu trono e desceu no Sinai, em Êxodo 19. E abandonado, desprezado. Se fosse você no lugar de Deus, o que você faria? Pergunte para quem está pertinho de você. Diga assim, ó, se você pudesse dar um conselho para Deus, que conselho você daria? Dizia paizão: rapa fora, vai procurar outro povo. Eles te deixaram, te largaram, te abandonaram, Senhor. Seria o mais certo a fazer. Mas Deus não fez isso. Ao contrário, diz a Bíblia que com Moisés no monte, Ele abre o coração a Moisés
E nas entrelinhas desses 5 capítulos, do 19 até o capítulo 25, você vai perceber Deus trabalhando e fazendo-se ser entendido de como era o coração dos israelitas. Deus diz a si mesmo e reparte com Moisés: essa gente não compreende o que significa a minha visitação. Essa gente não tem ideia do que é se relacionar com um Deus invisível, mas ao mesmo tempo palpável. Essa gente não sabe o privilégio que tem de se relacionar com um Deus que cria tudo e que coloca tudo à disposição dos que são criados. Então Deus diz: já que eles não conseguem vir até mim para se relacionar comigo, já que eles não conseguem entender que todo lugar que eles estiverem eu vou estar, já que eles não entendem o que Abraão fez, que Abraão ensinou que Deus não é Deus de lugares, mas é Deus de pessoas, já que eles não compreendem isso, então diga para eles, Moisés, que eu vou dar um jeito de andar junto deles, de me ajeitar do tamanho deles, de me fazer ser compreendido do jeito deles. Vou dar sinais a eles, tudo que eles precisam para poder me entender, eu vou fazer. Já que eles não conseguem me amar como eu sou, Moisés, eu vou me tornar como eles imaginam. Tu imagina? Já que eles não conseguem me ter com essa glória toda que eu tenho, então eu vou diminuir o brilho da glória, vou me acomodar ao pequeno e vou construir uma sombra. Imagina. Deus diz: eu vou te dar um modelo de como é a grandeza do meu reino, e você vai fazer aí pequenininho, porque vocês não conseguem imaginar e sondar aquilo que eu tenho para vocês de grandeza, já que vocês querem algo pequenininho. Eu vou dar só a sombra daquilo que eu tenho reservado. É por isso que Jesus disse, falando aos fariseus, que Abraão olhou para ele e sentiu alegria. Como? Como Jesus diz isso? E os fariseus olharam e disseram: mas como tu pode dizer um negócio desse? Tu tem 30 e poucos anos e vem dizer que o Abraão te viu e se alegrou? Aí Jesus poderia ter dito: é que o Abraão entendeu que eu não sou Deus de lugares, eu sou Deus de pessoas. É que o Abraão viu que quando o pai ia mostrar as sombras, ele me viu a grandeza, e o Abraão queria a grandeza, não queria apenas as sombras. E permita-te mostrar isso. Deus decide dar a Moisés um protótipo, uma planta do que seria o santuário terreno, como sombra daquilo que viria a acontecer no futuro, e como cópia daquilo que existe no reino eterno. O que Deus dá a Moisés é como se dissesse: Moisés, eu vou te dar a planta da minha casa, e você vai fazer uma réplica menor. Olha o que Deus faz. Já que as pessoas não conseguiram se relacionar com Ele do jeito dele, Ele prepara um jeito para se relacionar com as pessoas na mediocridade delas. Que Deus é esse, irmão? Que faz de tudo para se aproximar de quem não quer se aproximar dele. Diga para quem está ao seu lado: em todo tempo, quem sempre se interessou por você
Foi Deus. E a gente acha que a gente que correu atrás dele, conversa fiada, irmão. A gente só foi até ele porque ele veio até nós. E muitos de nós oferecem a ele uma adoração tão fajuta, tão comprada, que se o diabo oferecer uma coisa melhor, a gente opta por ele. Tem tanta gente que vai a Deus apenas pelos bens, que se o diabo der os bens um pouquinho melhor do que Deus, ele fica com o diabo. O evangelho de hoje é o pior evangelho que se tem em 2000 anos, onde propõe um sucateamento da graça. Perceba que à medida em que Deus estabelece uma relação com o homem, ele dá a Moisés todo o guia para isso acontecer. Ele dá a Moisés um desenho, um escopo de um grande tabernáculo. Você tem uma imagem aí, filhão? Olha que coisa mais linda. Até que apagar a luz para tu ver direito. É lindo demais, não é não? Nesse desenho, é apenas um desenho, claro, uma figura. Nós vamos falar sobre tudo isso aqui, sobre esse muro construído em volta, do que reserva um espaço ali dentro, chamado de átrio. O átrio não é o lugar de Deus. Nós vamos falar também sobre aquela tenda enorme lá dentro, do que é repartida em 2 ambientes. Aquela tenda onde tem um brilho descendo sobre ela, era exatamente assim que acontecia quando o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano naquele lugar, e a glória do Eterno descia ali. Às noites, costumeiramente, Deus fazia com que uma coluna de fogo, segundo a Bíblia, ficasse sobre a tenda. Durante 40 anos isso aconteceu, ininterruptamente. E quando o dia ia amanhecendo, a coluna de fogo desaparecia, e uma grande nuvem vinha sobre o tabernáculo e repousava, e promovia um ar condicionado a Israel de maneira gloriosa. Percebe como ele é tão carinhoso, que rejeitado, ele constrói um lugar do tamanho da identidade espiritual das pessoas, para que elas consigam compreender que aquele lugar, ela pode sim estabelecer um relacionamento com ele. E ele disse a Moisés: faz uma tenda móvel, não faz nada fixo como fez Jacó, faz móvel, porque todo lugar que Israel for, vai marcar com a tenda. Significando, dizendo Deus, ao invés do povo me acompanhar e vir até a minha montanha, eu vou andar com eles. Que é isso, irmão? Tu já pensou nisso? A grandeza do cosmo decide vir e andar no meio do ser humano, cheio de defeitos. Você não conhece uma história parecida com essa? Que no futuro veio a acontecer igualzinho. O que Deus está fazendo aqui é simplesmente um apontamento do que o seu filho vai fazer lá. Deus está dizendo: já que vocês me rejeitaram, eu vou até vocês. E o filho está dizendo: já que vocês rejeitaram meu pai, eu vou até vocês. Que coisa, gente. Perceba que o pai dá a Moisés uma planta e decide preparar o tabernáculo, que é um lugar para ele estar. E para você entender como Deus faz, ele diz a Moisés: Moisés, eu vou habitar no lugar,
Mas quem tem que construir são vocês. Eu vou dar toda a planta, mas quem tem que botar a mão na massa é vocês. Eu vou prover tudo, até o espírito, para dar inteligência a Bezalel e Oliabe eu vou dar, mas vocês vão ter que construir, no mínimo, né? Então a primeira coisa que Deus diz a Moisés, para realizar esse lugar, quero abrir um parênteses para fazer te lembrar de que o tabernáculo não é nada para abrigar Deus, não, senhores, não é nada para agasalhar Deus. Deus não precisa de casa, Deus não precisa de um teto, Ele tem o céu como cobertura. Ele não precisa de um trono terreno. A Bíblia diz que Ele tem a terra como estrado dos seus pés. A Bíblia diz que os céus anunciam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das mãos dEle, que um dia faz declaração ao outro dia. Então que Deus é esse? Precisava de um lugar pequeno para se abrigar? Não. Ele só está dando a sombra do melhor que está por vir. Perceba como isso acontece. Ele diz: Moisés, e é interessante a primeira frase do versículo 1 do capítulo 25, que diz: disse Deus a Moisés. Moisés é quem escreve: disse Deus a Moisés, como quem quer asseverar de que essa ordem partiu diretamente do coração do Eterno, e nunca foi diretamente de Moisés, mas foi de Deus a Moisés, a severidade da coisa. E Deus diz: olha, você diga ao povo de Israel que tragam oferta. A primeira coisa que Deus fala para Moisés é para ele falar para o povo: traga uma oferta. Pergunte para quem está ao seu lado: por quê? Agora diga-me, responda por quê. Porque até aqui o único que tem ofertado é Deus. Por que Deus pede uma oferta? Porque até aqui Ele tem ofertado. Agora pergunte para o seu irmão e diga: sabe por que Deus te pede uma oferta? Diga para o bonitão: porque até aqui é Ele que tem te ofertado. Faz uma análise do teu dia. Você acordou hoje pela manhã, abriu seus olhinhos, bocejou, foi no banheiro, escovou a dentadura, olhou no espelho, viu que estava vivo. Respirou, tomou café da manhã, foi trabalhar. De onde vem a tua força? De onde vem? Vem do Senhor. De onde vem o teu ar? De onde vem a tua disposição? De onde vem o teu trabalho? De onde vem a tua colheita? De onde vem o teu almoço? De onde vem a tua família? De onde vem a sua vida? Então o que Ele tem te ofertado? Então Ele simplesmente te deu tudo. E o que Ele pede é somente aquilo que Ele antes te deu. Então por que quando Ele te pede algo você hesita em dar? Se aquilo que você tem foi Ele que te deu. Olha o que Ele faz com Israel. Ele diz: me traga uma oferta. Mas como Deus, esse povo vai te dar uma oferta? São escravos. Como é que escravo pode ofertar alguma coisa para Deus? Não é verdade? Viveram 400 anos como escravos, cativos. Volte a sua Bíblia comigo, por favor.
no livro de Êxodo mesmo, no capítulo 12, veja o verso 35 e 36. Olha o que a Bíblia ensina. Que coisa maravilhosa o Senhor nos dá. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Tudo que eles pediram para os egípcios deram. Deus apertou tanto a muleira dos egípcios, que quando os israelitas chegou nele e disse: me dá ouro, ele disse: toma, vaza, eu te dou tudo, vai embora. E eles saíram abastados de tudo que tinha direito. Agora pensa comigo, imagine 400 anos de fundo de garantia. Fala a verdade. Já pensou, Nilton? 400 anos de fundo de garantia? Rapaz, dá para comprar metade do Brasil. Não é não? Ou comprar uma égua e viver de arroz. Perceba que tudo que Deus deu a eles, eles levaram embora com muita alegria e abundância. E olha o que Deus trata. Vem comigo, por favor. Capítulo 18. No capítulo 18, Moisés está com um problema. Ele tem muita gente para atender, e ele é um só. Tem tanto problema para resolver, mas ele é um só. Então o sogro dele vem visitá-lo. O nome do sogro é Jetro. E quando Jetro chega para visitar a Moisés, percebe que Moisés está atarefado, trabalhando 20 horas por dia. Está magro, só tem cabelo e barba, igual o Bim. De modo que está cansado, está derrubado. E Jetro diz: Moisés, desse jeito tu não vai conseguir fazer a obra de Deus, meu irmão. Quer saber? Vou te dar um conselho que vai mudar a tua vida. Escolhe homens e põe essa gente para te ajudar. Estabelece liderança, Moisés. O conselho que Jetro dá é maravilhoso. Olha o que ele diz, capítulo 18, verso 21. Olha só. Mas escolhe dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Meu Deus, lá em Brasília que ele não ia conseguir achar. Estabelece-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. A minha versão é mais legal nesse parâmetro. Ela diz: mas procura dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefe de 50 e chefe de 10. Detalhe: primeira coisa que Jetro estabelece: homens que tenham capacidade de trabalhar, ou seja, espírito servidor, que se submeta ao pastorado de Moisés. Segundo, homens de verdade, de reputação, de caráter, homens que não se vendem, que não aceitam suborno, que não sejam negociáveis, cuja reputação não seja doble. Sabe, homens que sejam de verdade, que aceitam o preço de algum erro pela verdade que há nele mesmo. Então ele diz algo muito interessante. Diz que aborreçam a avareza, que não gostem da avareza. Por que será que Jetro disse isso?
Não seria interessante perceber que ele estava falando com um povo realmente muito rico, riquíssimo, afinal trouxe do Egito toda a riqueza que podiam carregar. E observa que Deus sempre quis dar riqueza aos israelitas. Começou por Abraão, tirou ele da terra de seus pais e fez com que o Abraão enriquecesse sobremaneira das terras onde ele passou. E você caminha no capítulo 26 de Gênesis, verso 1 em diante, você vai ver que Isaac, em terra deserta, Deus o fez prosperar de tal maneira que fez com que ele ajuntasse bois e riqueza que todas as pessoas em volta o invejavam. Não obstante a isso, você percebe que lá no capítulo 30, você vê Deus dando a Jacó a riqueza de Labão, e ele sai com tantas ovelhas e bois e servos, riquíssimo. E ele vai para o Egito, perde tudo para os egípcios, só mantém a cultura dos bois e ovelhas, e agora sai com a riqueza que Deus dá pelos egípcios, de modo que tudo que eles têm foi Deus que deu. Então Jetro diz: tem que ser homem que saiba reconhecer que Deus que deu tudo, que odeie a avareza. Por quê? Porque vai estar sobre o povo. Você não pode ensinar maldição para o povo. E veja como a Bíblia trata isso. Vai comigo rapidão, Provérbios capítulo 28, verso 16. Vai lá. Provérbios 28, 16. Olha o que o texto diz. Que linda passagem. O príncipe que tem falta de entendimento multiplica as opressões, mas o que odeia a avareza prolongará os seus dias. Olha ali que diz: o príncipe falta de entendimento é também opressor cruel, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Isto é, o cara que é liberal, que reconhece que tudo vem de Deus, que não tem apego ao dinheiro, diz a Bíblia que vive mais. Pergunte para quem está ao seu lado: isso é verdade? A Bíblia é verdade? Então que Deus acrescente mais alguns dias na minha vida. Se você quiser viver mais, então diga para quem está pertinho de você, sacode o ombrozinho do teu irmão e diga: tu quer viver um pouquinho mais? Então tu já sabe o que fazer. Joga fora a avareza. O avarento, tem gente que é tão avarento, irmão, que ele só não rói a unha e até o toco porque dói. Tem gente que é tão avarento que ele parte um palito de fósforo no meio para aproveitar a outra metade no outro dia, que usa o papel higiênico dos dois lados. É ou não é verdade? Eu já conheci gente assim. Conhece alguém assim? Dá uma olhadinha do teu lado, a gente pergunta, não faz isso não, né? É na verdade. Um dia eu visitei a casa de um irmão, aqui mesmo, aqui em Dourados. E depois do café, onde fui palitar os dentes, pedi o palitinho, a caixinha. Achei estranho, porque tirei um quebradinho. Falei: nossa, quebrado. Tirei outro quebradinho. Falei: não é possível. Tirei o terceiro quebradinho, então eu deduzi: tudo quebrado. Vai render. Calcule, irmão. E existe muita gente assim. E depois ele quer que Deus o abençoe. Se ele abraça aquilo que Deus aborrece, ele ama aquilo que Deus odeia. Sabe? Tem gente que é tão avarento que morre com roupa nova no guarda-roupa que nunca usou, preferiu usar a velha para não gastar aquela. Aí chega no velório, vai colocar roupa nova, bobão. Não é não?
Olha o que Jesus diz. Marcos capítulo 7, verso 22. Meu Jesus de Nazaré. Aliás, verso 21, filho. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, 22, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. 23. Todos esses males vêm de dentro do coração do homem e o tornam impuro. A Almeida atualizada, ao invés de, no verso 22, ela traz uma versão diferente, pois diz: o roubo, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Jesus diz que esse desejo ganancioso por guardar, medo de perder, nasce aqui dentro, e nasce de tal maneira que a gente nem vê. Quando pensa que não, estamos praticando. Avareza é algo tão medonho. Olha o que Lucas escreve, Lucas capítulo 12, verso 15. Põe a versão atualizada, filhão. Olha o que diz. Jesus traz-nos um entendimento. Então lhes disse: cuidado, fiquem sobre aviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus quer nos ensinar algo muito interessante. Qualquer outra versão, você vai ver que a fala de Jesus é: gente, guardai-vos da avareza. Proteja teu coração da avareza. Isso é tão real, Júnior, que a gente tem que estar vigiando, porque volta e meia um espírito de avareza quer nos atingir. Por que é um espírito de avareza? Porque o diabo é o mais interessado em nos tornar avarentos. Quer saber por quê? Se Jesus fala sobre isso essas duas vezes, traz essas palavras com tal consideração, é porque realmente é algo muito importante. Veja o que Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 6 e o verso 10. Nem os ladrões, nem os avarentos, olha bem, Paulo coloca, assim como Jesus, ele coloca no mesmo nível o ladrão e o avarento. Rapaz, você já pensou que a gente condena como um cabra ruim que tem que ser preso o ladrão? Mas no mesmo nível está o avarento. Já pensou se a lei prevesse voz de prisão para os avarentos? Tinha que triplicar o presídio. Ou melhor, era melhor os liberais morar no presídio e os outros viver fora. Perceba que ele diz: nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Caramba! Tal é a importância que Jesus dá para se livrar da avareza, que Paulo fala algo ainda mais poderoso. Corre lá, aos Colossenses, capítulo 3, verso 5. Olha o que Paulo diz. 3 e 5. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, isto é, desejos carnais.
e a avareza, que é o quê? E aí? Olha o que a Bíblia diz que se torna um avarento, um idólatra. Por quê? Porque Jesus disse que é impossível adorar a Deus e adorar a Mamon. Servir a Deus e servir a Mamon. O que é Mamon? O Deus das riquezas. Ele queria dizer: é impossível você amar a Deus e amar as riquezas ao mesmo tempo. Você adorar a Deus e adorar as riquezas ao mesmo tempo. Servir a Deus e servir as riquezas ao mesmo tempo, porque um vai dominar sobre o outro. Disse ele: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Por isso ele diz: guardai-vos da avareza. Avareza procede do sentimento daquele cara que tem a dúvida permanente de que se ele não esconder aquilo pouco que ele tem, amanhã Deus não é capaz de suprir as necessidades dele. O avarento desconfia da fidelidade de Deus. O avarento não acredita que Deus cuidará dele no dia de amanhã. O avarento não tem essa confiança. É por isso que Deus diz: guarda dessa gente, e guarda desse espírito entrar em você. É dessa forma que ele vem a Moisés e diz: Moisés, você pode pedir para o povo. Por quê? Porque eles estão sendo ministrados por homens com um coração liberal. Você colocou sobre o povo uma quantidade de líderes cujo coração está em mim, diz Deus. Eles aborrecem a avareza. Agora pergunte para quem está ao seu lado: como é que é aborrecer a avareza? Isso é fantástico, irmão. Sabe como? Sabe como você aborrece a avareza? Você aborrece a avareza quando você não quer ofertar. Você sente desejo de guardar, de esconder, de dizer não, de criticar. E como eu vou aborrecer a avareza? Me levantando contra esse sentimento e ofertando com raiva. Com raiva desse sentimento. Eu vou ofertar só por conta de que tem um negócio aqui dentro me dizendo para mim não ofertar. Eu vou dar a Deus o que Ele está me pedindo só porque tem um negócio aqui dentro me dizendo para não dar. Aborreça a avareza. Como é que você aborrece o cara que é cheio de ódio? Amando. Como é que você aborrece o cara que te quer mal? Fazendo bem. É isso aí. Então, aborreça a avareza, diz Deus. É por isso que ele diz a Moisés: fala para o povo. Agora, olha o que o povo faz. Vem comigo, por favor. Deus diz assim para eles, capítulo 25 de Êxodo, verso 3 em diante. Por que eu estou te levando primeiro você entender o pedido de Deus a Israel? Porque você nunca vai entrar no Santo dos Santos se sentir dono de tudo que você tem. Você nunca vai conseguir intimidade com Deus se o teu coração for possuidor daquilo que Deus te deu. Nunca. Você vai entender isso ao longo dessa jornada. Se não, percebam. Verso 3 do capítulo 25. Olha a oferta que Deus pede. Já vou parar. Esta é a oferta que recebereis deles, diz Deus: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra. Cara, tu já pensou arrancar pelo de cabra? Não é fácil não, irmão, porque cabrito tem o pelo lisinho e curto. Tu já pensou? Pelo de cabra, peles de carneiros tintas de vermelho, peles de animais marinhos. Queridos, pelo amor de Jesus, os caras estão no deserto. É deserto.
a milhares de quilômetros longe do mar. Peles de animais marinhos Deus pede, vai vendo. Madeira de acácia, azeite para a luz, combustível, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras ônix e pedras de engaste para a estola e para o peitoral, e me farão um santuário. Queridos, Deus pediu tudo isso, é muita coisa, não é? Aí Moisés vem ao povo e diz: olha, Deus pediu todas essas coisas aqui, e vocês, se quiserem, podem ofertar. Ele está pronto para receber, Ele está diante de vocês para fazer tudo isso. Aí o povo disse: ok, pastor Moisés, ok, nós vamos fazer isso também. Olha Moisés falando, vai comigo lá, capítulo 35 de Êxodo, verso 4. Disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel: esta é a palavra que o Senhor ordenou: tomai do que tendes. Tomai do que? Diga para quem está ao seu lado, diga, tomai do que? Deus nunca vai pedir aquilo que você não. Tomai do que tendes, uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto, trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e bronze. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto, sem imposição, sem negociata. Essa gente aqui não precisou Deus vir dizer: olha, dê que eu vou te dar. Não. Essa gente aqui já tinha ouvido Deus dizer: eu dei para vocês, então vocês têm para dar. Você notou alguma diferença do tempo de hoje? Não é um pouco diferente do negócio de hoje? Hoje pela manhã eu logo me levantei, e depois do meu tempo com o Senhor, liguei a TV para ver o jornal, e clique, passei por um canal, e eu não pude deixar de observar uma propaganda maravilhosa de você, se você quiser, irmão, adquirir um bocadinho de terra do Monte Hermon. Custa a bagatela de R$174. Tu deposita aqui, a terrinha chega para você. Terra do Monte Hermon. Como é que essa gente vai lá em Israel trazer no avião alguns toneladas de terra do Monte Hermon? Vai enganar trouxa, irmão. E tem um monte de crente trouxa fazendo isso. Bestas, avarentos. Isso é avarento, porque ele quer negociar com Deus, ele quer a bênção, mas ele não quer servir. Ele quer comprar o direito de entrar no céu. É o mesmo negócio que antigamente a Igreja Católica fazia na época da Inquisição. Vendia um pedacinho do céu. E olha que tem gente com um monte de escritura por aí fora. E Deus diz: cada um com o coração voluntariamente disposto. E a oferta é as mesmas que eu citei para você agora há pouco. Agora, verso 21 do mesmo capítulo: e veio todo homem cujo coração o moveu, e todo aquele cujo espírito estimulou, e trouxeram a oferta alçada do Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Aí você vai versículo por versículo. Versículo 22, vieram homens e mulheres. 23, todo homem que possuía estofo azul. 24, todo aquele que fazia oferta alçada de prata ou de metal, ao Senhor trazia. 25, todas as mulheres hábeis fiavam com as mãos. 26, e todas as mulheres cujo coração moveu em habilidade. 27, e os príncipes traziam pedras de ônix. 28, traziam também as especiarias. 29, e os filhos de Israel, tanto os homens quanto as mulheres, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara que se fizesse pela mão de Moisés, trouxeram oferta voluntária ao Senhor. Agora corre no capítulo 36, versos 4 e 5. 36, então todos os sábios que faziam toda a obra do santuário vieram cada um da obra que fazia. 35, e disseram a Moisés:
O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então, verso 6: então Moisés deu uma ordem. Olha o que Moisés diz. Moisés deu a ordem, a qual fizeram proclamar por todo o arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher, faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. O povo é proibido de ofertar. Que é isso, irmão? Que esse Espírito do Senhor venha sobre a igreja desse tempo. Um coração disposto, voluntário, e pastores, homens de Deus, para chegar o momento de dizer: não precisa mais. Pastores ser homens de Deus o suficiente para dizer: chega. Deus só pediu isso aqui. Deus pediu até esse momento, agora chega. Agora eu te pergunto: se isso fosse na nossa geração, dá uma perguntadinha para quem está ao seu lado. Diga: você teria coragem de mandar parar de trazer a bênção? Já fui abençoado, já está aqui, basta. Faria? Que coisa, né, irmão? O povo deu o que sobejou. Sabe o que equivale isso aqui? Só em ouro, segundo as medidas que são colocadas no tabernáculo, só em ouro, 987, 8 quilos de ouro, quase 1 tonelada, 1000 quilos de ouro, 1 tonelada de ouro. Prata foram 3 toneladas, bronze 2 toneladas, só para fazer o tabernáculo. Isso é só um modelo. Lá na frente, Salomão foi fazer o santuário, e só de ouro Salomão arrecadou, com as ofertas de Davi, 8 carretas, 8 vezes 4, 240 toneladas de ouro que o povo deu para fazer um santuário. Sabe o que significa isso? Eu nunca vou conseguir entrar na intimidade de Deus sem antes eu reconhecer que tudo que eu sou e tudo que eu tenho pertence a Ele. A intimidade não é para aqueles que não o reconhecem. A intimidade é para aqueles que o conhecem. A intimidade é para aqueles que têm a certeza, a ciência plena de que se ele respira é porque o Pai o dá o direito de respirar. A intimidade não é para quem tem medo de se lançar em Deus. Pessoas avarentas se limitam a se relacionar com o Pai porque tem medo de dar ao Pai aquilo que o Pai deu a ele. Sabe? A primeira peça do tabernáculo é um altar, e altar é sacrifício, é ofertar. Eu nunca vou conseguir entender Deus se eu não entender esse princípio de voluntariedade. É por isso que a Bíblia nos conduz a perceber que Deus sempre foi o que mais ofertou. Ofertou a Israel toda a riqueza para que estes pudessem ofertar. E quando chega o nosso tempo, Deus decidiu ofertar a maior riqueza que Ele tinha, dos céus, a saber, o seu próprio Filho. Ele entregou como uma oferta de amor por todos nós. Agora, se eu não sou capaz de compreender essa voluntariedade de Deus em ofertar o próprio Filho, como pois eu vou querer intimidade dele? Como pois eu vou desfrutar mais da comunhão com Ele? Nada de Deus é comprado. Eu queria que você ficasse em pé. Nada de Deus é comprado, irmão. Tudo de Deus é dado voluntariamente. Diga para quem está ao seu lado, diga: você não conseguirá adquirir ou extrair nada de Deus por meio de barganha. Tudo de Deus é dado voluntariamente, irmão. Tudo de Deus é dado a mim e a você de bom coração, com o sentimento pronto a: obrigado, querido,
a nos abençoar. E tudo que o Pai espera que sejamos capazes é de compreender que, assim como Ele tem um coração extremamente voluntário a nós, precisamos nós termos um coração voluntário a Ele. Esteja certo, a gente viveu a vida inteira aprendendo essa questão de lei de semeadura. Vamos semear o quê, irmão? Vamos plantar para colher o quê? A grande verdade é que aquilo que plantamos já é aquilo que Ele deu. Então de nada nós temos, tudo vem dEle. Cabe a nós o reconhecimento pleno de que Ele é Senhor sobre nós e capaz de mudar as circunstâncias de nossas vidas. Hoje é sua oportunidade de, diante dEle, reconhecer que há um espírito de avareza dominando nossas vidas. E se não está dominando, de vez em quando infiltra-se em nossas vidas. Quantos crentes endividados, quantos crentes com problemas, quantas pessoas, irmão, atravessando crises e mais crises financeiras. Não é só porque o país está em crise. A grande maioria é justamente porque não se libertaram desse opressor, desse espírito opressor de avareza. Gente que tem medo de se lançar em Deus, gente que não acredita que Deus é capaz de abençoar, por exemplo, na área de dízimos, de abençoar os 90 que sobra. Tem gente que acha que os 10% que Deus pediu a ele de dízimo em reconhecimento vai faltar, e que Deus não é capaz de abençoar o que ficou. Avareza. Tal é esse espírito que escraviza tanta gente, que faz com que as pessoas minguem, e acha, muitos estão guardando, e daqui a pouco vai ter que gastar tudo com doenças, com mazelas, simplesmente porque a avareza o tornou mal. Queridos, eu não estou ensinando isso para você porque quero o seu dinheiro. Não preciso do seu dinheiro. O Pai pode prover tudo, mas isso vai prover na sua vida uma abundância no Senhor. A tua fidelidade no eterno, o teu coração nele, vai dispor um reconhecimento de que Ele é Senhor sobre tudo em nossas vidas. Vocês já perceberam? E eu quero orar com você nisso. A gente quer que o Senhor seja Senhor sobre nossa casa, sobre nossos filhos, sobre nossos futuros netos. Quem tem netos, sobre os netos. Mas nem sempre a gente tem coragem de dizer: Senhor, seja Senhor também sobre a minha vida financeira. Porque nem sempre temos a coragem de responder a Ele e dizer: eu sou capaz de te dar tudo o que tu pediu. Feche seus olhinhos, pergunte aí dentro do seu coração, sonda teu coração, pergunte para você mesmo: se Deus me pedisse meu bem mais precioso, eu estou dizendo de bem, eu não estou dizendo de tua alma, eu estou dizendo de bens financeiros, teu coração estaria disposto agora a dizer: Senhor, seja Senhor sobre isso, se tu pedir é teu. Será que a gente consegue isso? Ou somos escravos daquilo que nos alimenta? Ou não conseguimos desapegar daquilo que é a realização de nossos sonhos? Será que somos capazes? Então essa noite é noite de libertar-se desse principado. É noite de não querer mais que as trevas comam o seu salário, que a avareza te puxe para baixo.
Deus quer te levantar, fazer você crescer, mas a avareza tem prendido os seus pés. Então que tal esta noite pedir a misericórdia do Pai e diante dele aborrecer a avareza e dizer: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Me ensina a ter um coração em Ti, liberal. Me ensina a Te amar a ponto de colocar em Tuas mãos todas as coisas. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Aí mesmo onde você está, ore, mas ore a Deus submetendo o que você sondou dentro do teu coração. Peça a Ele, diga: Senhor, talvez eu não consiga ver, mas se o Senhor vê onde está a avareza dentro de mim, em atitudes pequenas, em atitudes escondidas,